Abordemos então agora a questão da economia chilena, né? A economia chilena ela estava voltada especialmente para dois grandes ramos, para a exploração de minérios e para a agricultura do trigo. A exploração dos minérios ela vai se destacar principalmente assim, até a década de 1870 e a agricultura do trigo ela vai até esse período, né? Mas ela se inicia voltada para exportação, especialmente para dois mercados, da Austrália e da Califórnia, nos Estados Unidos, né? E ela se dá desde a década de 1840. O capital obtido com a exportação desses produtos, de um modo geral, ele foi reinvestido no processo de mineração, em aspectos assim relacionados, né, à mineração. Então, grande parte, né, foi desembolsado para construção ligada à infraestrutura para poder exportar esse material pesado, né? Então, investiu-se em ferrovias, investiu-se na construção de portos e de barcos, navios, né, para poder fazer o escoamento dessas mercadorias. Paralelamente a essas duas grandes áreas, né, esses dois grandes destaques econômicos da economia chilena, a gente tem também mais ao sul, na região da Patagônia, a produção de lã, né, ou melhor, a criação de ovelhas para extrair a lã, e a indústria do curtume, que é uma espécie de preparo do couro, né, o couro para poder ser utilizado para desenvolver outras mercadorias. E as serralherias, né, ligadas aí ao corte de madeira. No entanto, depois da década de 1870, que até ali o Chile ele tem um grande destaque econômico, um quadro bastante promissor em termos econômicos, mas a partir da década de 1870 ele sofre um efeito da crise internacional, uma crise que abala a exportação do cobre, que antes dava grande destaque à economia chilena, como eu falei, ligado aí a esse período do crescimento das tecnologias em termos de energia, com a utilização da energia elétrica, a utilização do telefone, né, o início aí do telefone. Então, essas tecnologias, conforme vão sendo criadas, vão demandando também um uso bem significativo de cobre. No entanto, a partir da década de 1870, essa crise abala a venda do cobre e também o Chile perde aquele mercado do trigo, né? Então ele vendia para a Austrália e para os Estados Unidos, né? Para a Califórnia, mas essas regiões, tanto a Austrália como a Califórnia, eles conseguem se tornar autossuficiente na produção de trigo. Então eles perdem, né, esse mercado. Além disso, algumas minas de prata chilena também acabam se esgotando por volta dessa mesma época. Isso tudo vai gerando uma situação de abalo econômico significativo, né? Então, aquele que parecia um país com uma projeção bastante promissora em termos econômicos, acabou sofrendo um abalo significativo e esse abalo nos ajuda a entender o porquê do envolvimento do Chile numa guerra que é a Guerra do Pacífico, que vamos abordar mais adiante. A Guerra do Pacífico ela vai se dar justamente no finalzinho aí da década de 1870 e ela vai até meados da década de 1880. Foi uma guerra cujo interesse econômico é notável, né? Ele fica evidente, é uma disputa por questões econômicas mesmo. E como é que se deu, né? Primeiramente, é importante destacar a importância de determinados materiais que estavam presentes no deserto do Atacama, na parte aí ao norte do Chile, e que dispunha especialmente, né, do cobre, do salitre, que como eu falei anteriormente servia de fertilizante, e também do guano, que era outro fertilizante. O salitre de ordem mineral, né, um sal, e o guano era um fertilizante de ordem natural, né, vinha das fezes das aves. Então, essa essa disposição dessas matérias, né, primas aí nessa região, que estavam em alta demanda no mercado internacional, fizeram com que acabasse gerando o cenário, né, foi o cenário em que fermentou a guerra. Pois bem, vamos começar a falar um pouquinho como é que estava configurada a região.
Para começar, a essa época, aí ao final do século XIX, a Bolívia, o território boliviano, tinha uma saída para o mar, né? Essa saída por mar se dava no porto de Cobija, né? E nessa região, que a gente vai ver depois ali no mapa, essa região era uma região que tinha muitas reservas de salitre, né? Então, esse salitre, que era esse sal que serve para fertilizar, aquela região era repleta dessas reservas de salitre, era uma região boliviana, mas que estava sendo em grande parte explorada, principalmente a parte mais costeira, próxima ao mar, por empresas chilenas. Tá? No ano de 1873, o governo boliviano ele fez um acordo com uma companhia chilena, que era a Companhia de Salitre e Ferrocarril de Antofagasta, desculpem, que na verdade ela não era apenas chilena, ela era uma empresa de capital misto, uma empresa chilena e britânica, de exploração da região. Como é que era esse acordo? Esse acordo dava a essa empresa a possibilidade de explorar o salitre sem pagar direito algum pela utilização do salitre ali daquela região durante um período de 15 anos. Pois bem, esse tratado que permitia à empresa chilena britânica explorar o salitre por 15 anos, ele não poderia ter sido aprovado sem a ratificação pelo Congresso, uma vez que, para que ele entrasse em vigor, era preciso que o Congresso aprovasse, né, por se tratar de algo que envolvia recursos naturais. Então, no ano de 1878, ou seja, 5 anos depois, a Bolívia passando por um período de crise econômica, o Congresso decidiu que era necessário revisar esses contratos firmados com o Chile, com essas empresas, né? Então chegou à conclusão de que para o contrato entrar em vigor, essa companhia de exploração do salitre precisaria pagar 10 centavos por quintal de salitre que estava sendo exportado, né? No entanto, a empresa não aceitou. A empresa considerou que isso violava o acordo que havia sido feito e isso vai acabar levando propriamente à guerra, vai ser o estopim da guerra. Então, o Chile, assumindo a defesa do interesse dessa empresa, que era uma empresa privada e que nem era completamente chilena, ela era chileno-britânica, ele vai transformar essa situação num conflito diplomático e esse conflito vai acabar levando à guerra, não apenas contra a Bolívia, mas também contra o Peru, como vamos ver no próximo slide. Configurado então o conflito em relação a essa tensão, né, pela disputa da região ali do Salitre com a Bolívia, o Chile vai acabar também envolvendo o Peru e declarando guerra a ambos, tanto a Bolívia como ao Peru. Por que o Chile vai declarar guerra ao Peru também? Porque o Peru tinha um tratado de defesa, né, um tratado defensivo, uma aliança militar defensiva com a Bolívia, que não chegou sequer a ser colocada em prática. No entanto, isso serviu de justificativa para que o Chile dissesse que era um tratado defensivo, mas que era ofensivo na forma, né, no fundo. Então, no dia 5 de abril de 1879, o Chile declarou guerra tanto à Bolívia quanto ao Peru. E em meio às batalhas que se deram preponderantemente nas regiões litorâneas, né, foram batalhas principalmente navais e nas regiões aí do litoral, já que a região mais ao interior que estava sendo disputada era uma região predominantemente de deserto, o Chile conseguiu várias vitórias, né, vitórias muito significativas. Inclusive, o Chile chegou a invadir, quase chegou a Lima, né, chegou a invadir a capital peruana. Então, ele teve vários sucessos, levando ao fim da guerra, na qual o Peru e a Bolívia levaram a pior. Então, o Peru ele perdeu temporariamente 2 regiões. No final, uma ficou durante um período, né, sob controle do Chile, mas que depois retornou, e outra região que foi Arica, que foi definitivamente perdida. Que vou mostrar aqui no mapa, essa região aqui de cima, né? Então, essa região daqui, ela foi perdida de maneira definitiva do Peru para o Chile. Mas aqui ao sul, essa era a região que pertencia ao território da Bolívia, né? Como eu falei, a Bolívia tinha uma saída para o mar, né? Essa era a região que a Bolívia tinha, que chegava até o mar. Essa região também foi perdida para o Chile, e o Chile tomou essa região daqui da Bolívia. Essa região, né, que é de aproximadamente 75 mil quilômetros quadrados, que foi
tomada aí pelo Chile. E a guerra, como a autora conclui, né, ela terminou com um saldo de entre 14 e 23 mil mortos e com essa perda da saída para o mar por parte da Bolívia. Aqui a gente tem um quadro que retrata uma das grandes batalhas, né, a batalha na região de Arica, que era anteriormente pertencente ao Peru, e a gente vê esse conflito, né, toda essa violência, essa questão aí dessa guerra que acabou sendo vitoriosa para os chilenos. E não apenas para os chilenos, mas como vamos ver mais adiante, para também os interesses ingleses na região. Como vimos anteriormente, a empresa que está envolvida aí, e a qual o governo chileno tomou as dores e criou todo um tensionamento diplomático, era uma empresa chilena britânica. Então, o que acontece, né? E qual a conclusão que nós chegamos, né? Então, basicamente, que a autora coloca, né? A Mônica, a Verônica Secreto, ela coloca, a Maria Verônica Secreto coloca, que foi uma guerra explicitamente motivada por fatores econômicos e que teve como resultado ganhos enormes, né, para o Chile e obtendo as áreas do salitre, de guano e de cobre, né, áreas ricas nessas três mercadorias de alto valor no mercado internacional da época, que acabaram passando imediatamente a mãos britânicas. A gente percebe aí no texto, ela traz o caso de vários empresários que já antecipando a situação, conseguiram fazer negócios extremamente lucrativos, comprando ações das empresas quando elas estavam em baixa, sabendo que depois essas empresas iriam para as mãos deles, né? Então, a Inglaterra também acabou saindo como uma das grandes vencedoras desse conflito do Chile com o Peru e com a Bolívia. Agora eu vou falar brevemente do caso mexicano, apesar dele ser um subitem aí na discussão, o debate sobre o México ele é bem breve, né? A autora aponta que o México, ele, dentre esses países, era um dos que tinha a maior diversidade econômica. Isso fez com que a economia mexicana tivesse uma maior estabilidade em relação a várias outras economias, né? Então, essa diversidade de mercadorias, ainda que mercadorias que eram voltadas para exportação, né? Para esse mercado mundial, mercadorias predominantemente de setores de produtos primários, né, e agrícolas, então, mas eram mais diversificados, o que deu uma certa estabilidade à economia chilena, né? Então, há uma grande concentração da pecuária e da mineração na região do norte, e como nós vimos anteriormente, o cultivo daquele cactus, né, que é utilizada a fibra para fazer cordas e sacas, que é o renequém, na península de Yucatán. Além do petróleo também, né, que é descoberto petróleo no Golfo do México, então essa produção do petróleo também vai dar bastante destaque à economia mexicana. Que apesar de ter tido um crescimento muito grande, assim, ela observa que as exportações, se não me engano, multiplicam em torno de 10 vezes no intervalo de tempo de aproximadamente 30 anos, nem todos os mexicanos, como ela aponta, foram beneficiados, né, ainda que tenha tido um grande crescimento econômico que se expressa numa mudança profunda no México, tanto em termos populacionais, né, de aumento populacional, o México atrai também imigrações, mas isso não vai beneficiar igualmente a todos os mexicanos, nem vai beneficiar os mexicanos em seu conjunto. Isso a gente vai observar um pouco quando abordarmos a questão da Revolução Mexicana. Tá? Mas por enquanto guardemos aí a questão do México e vamos ver o caso de outros países que não foram tão bem sucedidos no final do século XIX em termos de se dar bem no mercado assim, internacional, de uma grande inserção no mercado internacional. Esse é o caso da Colômbia, né? Então, se a Argentina, Chile e o México eles constituem economias das mais inseridas no mercado internacional do que vai no período de 1870 até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, esse não é o caso, por exemplo, da Colômbia. A Colômbia ela teve uma economia menos impulsionada nesse período, ainda que em algum nível ela desse continuidade à exportação de alguns produtos que já eram produtos marcantes no período colonial. Né? Que produtos são esses? O tabaco, o ouro, o café. O café vai ter um crescimento depois, né? Mas vai retornar. O anil, a quina
e couros, né? Então essas mercadorias, elas, por exemplo, o ouro, ele vai continuar de certa maneira, mas vai sofrer um certo abalo em função da descoberta de ouro conforme a gente viu na unidade anterior, né? Na expansão que os Estados Unidos faz pela sua última fronteira, e a gente viu aqui no século XIX, os Estados Unidos vai ter essa corrida para o ouro, a criação das cidades fantasmas. Então, o ouro vai sofrer vai continuar sendo produzido, mas vai sofrer um certo abalo pela concorrência aí com os Estados Unidos. Mas outras produções vão ter uma saída um pouco melhor, como a questão da quina, que é um produto utilizado para fins medicinais. Então, são mercadorias aí que vão ser exportadas, mas no quadro geral a Colômbia não vai ter a sua economia tão impulsionada em termos de crescimento das exportações como aconteceu com os outros países que nós analisamos, a Argentina, o Chile e o México. Finalizando essa discussão mais geral sobre as economias dos países, eu quero só fechar com algo que a autora traz nos quadrinhos, né? Ela não dá tanto destaque para essa discussão, mas que me parece ser algo interessante para a gente finalizar essa apresentação sobre a economia na América Latina. Ela traz um pouco do pensamento econômico aí do início do século XIX, mas que ele permanece, né? Na verdade, muitos desses pensadores até hoje são referências, considerados pais do pensamento econômico, e como que eles se relacionam com o pensamento e a prática econômica na América Latina. Um deles é o David Ricardo, né? O Ricardo, ele criou um conceito que é o conceito de vantagens comparativas. De maneira muito simplificada, a ideia do Ricardo é de que as economias, em diversas circunstâncias, elas se favorecem, né, numa relação de troca entre dois países. Então, ele considera que o comércio binacional, né, então dois países, né, fazendo comércio, poderia ser benéfico para ambos, né, em relação a essas trocas comerciais. Ele cita o caso da Inglaterra e Portugal. Né, ele fala como que a Inglaterra, mesmo podendo produzir o vinho de maneira até mais eficiente do que Portugal, para ela acabava sendo mais interessante comprar o vinho de Portugal e vender os produtos manufaturados para Portugal. E ele considera que isso também era benéfico para Portugal, que não tinha condições de produzir aqueles produtos manufaturados e que podia vender o vinho, que essa troca seria benéfica para ambos. Então, essa é uma das observações aí do Ricardo para explicar esse conceito das vantagens comparativas. Outro pensador também muito forte aí do século XVIII e que vai ter seu pensamento político continuado até os dias atuais, mas que no XIX também tem bastante destaque, é o Adam Smith, né? Famoso economista aí do século XVIII. O Adam Smith, essa discussão dele é bem interessante para a gente pensar a América Latina. Ele considerava o seguinte, né? Se chamava teoria das vantagens absolutas. Para o Adam Smith, cada país deveria se especializar naquele tipo de mercadoria que ele conseguisse produzir por um menor preço. Então, se um país, né, dispõe, por exemplo, de muita terra e mão de obra muito barata, o que o país deveria se vocacionar era para produzir produtos agrícolas, né? Então, já que isso seria o que ele produziria de maneira mais barata. Para ele, isso seria um princípio que traria progresso econômico para aquele país. No entanto, a gente sabe, no caso da América Latina, que esse tipo de seguir essa vocação agroexportadora levou a uma dependência constante em relação aos mercados internacionais. Mas, na prática, foi essas duas teorias aí principais, que é o que a Maria Verônica Secreto coloca, que teriam sido colocadas em prática na América Latina, né? Então, as classes dominantes da América Latina aderiram tanto à teoria das vantagens absolutas como às das comparativas, e comparativas ele ficou separado, né? Então, a América Latina faria essas relações comerciais binacionais, né, tal como Portugal e Inglaterra, no caso que Ricardo analisa, como também ela buscou cada país se especializar naquilo que produziria mais barato.
Então, ela conclui essa parte em que ela está fazendo essa discussão, dizendo, né, que nesse novo contexto internacional, que é o final do século XIX, parecia que a América Latina tinha encontrado a sua vocação, entre aspas, né? Ou seja, a vocação, aquilo que ela produzia mais barato, que justificava, portanto, a não industrialização, já que se poderia ter acesso às manufaturas sem realizar as importações, né? Então, ela não precisaria, as importações, mas o texto está exatamente assim. Então, ela não precisaria desenvolver a sua indústria, uma vez que, produzindo aquilo que esses países produziam de mais barato, elas poderiam vender esse produto no mercado internacional e, a partir desse comércio binacional, comprar esses produtos ingleses, por exemplo, os produtos industrializados ingleses. E com isso nós concluímos essa discussão sobre a, a economia latino-americana no século XIX. E na semana que vem vamos abordar novamente o livro História da América Latina, da Maria Lígia Prado e da Gabriela Pellegrino, para falar sobre a questão da relação e dos tensionamentos entre os povos indígenas originários, né, e a população crioula, essa população de descendência, né, descendentes de europeus na América Latina.